Aí a gente chega em mais um elemento fundamental da inteligência emocional, que é a empatia. Essa capacidade que alguns de nós têm, mas que todos podem desenvolver, de olhar para o outro e enxergar o outro do jeito que ele é, não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Essa capacidade refinada de tentar entender um pouco do que se passa com o outro e não aquilo que eu acho que o outro deveria estar vivendo, passando ou sentindo. Existem vários conceitos que podem nos ensinar um pouco de empatia, desde o termo popular, vista um pouco os sapatos do outro para você entender onde aperta o calo, ou antes de falar do cisco no olho do seu irmão, tire a trave que está no seu olho, ou antes de criticar a casa do outro, dê 3 voltas dentro da sua casa. Tudo isso pode nos fazer ter mais consciência da importância da empatia e de como a gente pode desenvolvê-la. Uma ótima forma de desenvolver a empatia é escutar os outros. Mais do que julgar, mais do que já ficar pensando o que é que o outro deveria falar, o que ele deveria estar sentindo, o que ele deveria realmente fazer nesse momento, é escutar o que o outro está me dizendo. Com a voz, com às vezes palavras escritas, com a linguagem corporal, com o olhar. Preste atenção de maneira sistêmica no outro, sem julgamentos. Então olha só que interessante, eu exercito a inteligência emocional comigo mesmo, fazendo o meu autogerenciamento, com toda certeza. Mas eu também utilizo a minha inteligência emocional com o outro, fazendo o gerenciamento da minha relação com o outro. Portanto, toda vez que um outro me agride, eu posso entender que isso é só a incapacidade dele de fazer diferente. E por mais que eu não consiga mudá-lo, e por mais que aquela atitude dele seja ruim para mim, eu não preciso ficar revivendo aquilo e toda hora dizendo, mas que triste, você não sabe o que fulano fez para mim, você não acredita como fulano me machucou. Ou você vai lá e fala com a pessoa e diz para ela o que foi que ela fez. Quem sabe você aceitando ela do jeito que ela é e mostrando para ela o que ela faz e como aquilo impacta em você, você dê a essa pessoa, a ele ou a ela, a chance de mudar também. Agora, se você não tem capacidade de dizer para o outro o que ele está fazendo e que te fere, então guarde para você. Não julgue o outro. Tenha um pouco de empatia também com a dor do outro, com a dificuldade dele, às vezes, de falar diferente, de falar de um jeito mais doce, ou mais generoso, ou mais adequado a você. O outro não está dentro de você, o outro não está dentro de mim para saber o que eu gostaria de receber. Agora, quantas vezes nós também machucamos as pessoas? Quantas vezes a nossa atitude, ainda que sem nenhuma intenção de ser ruim para o outro, foi efetivamente ruim para o outro? Então a inteligência emocional, através do autoconhecimento e do exercício da empatia, também faz com que, além da gente filtrar e não pegar os potes de merda que não sejam nossos, que a gente também não dê potes de merda para os outros que não são deles. E ao fazer essa dinâmica, onde eu filtro e só fico para mim, com aquilo que é bom para mim, com aquilo que realmente é endereçado para mim, e também só dou para o outro aquilo que é endereçado para o outro, sem feri-lo, eu estabeleço uma dinâmica, um sistema de relacionamento saudável. E aí eu vejo a minha inteligência emocional cada vez mais se lapidando, se desenvolvendo, evoluindo e me trazendo benefícios. Não adianta nada eu ser muito inteligente tecnicamente, cognitivamente, mas ninguém suportar se relacionar comigo. Se as pessoas não suportam se relacionar com a gente, qualquer um de nós, elas se afastam da gente ou elas vestem máscaras para conviver com a gente. Logo, a gente não vai conviver com as pessoas de verdade. E se nós não convivermos com as pessoas de verdade, porque elas não podem se colocar de verdade diante de nós, porque nós machucamos elas com as nossas atitudes, isso não é relacionamento. Isso, na verdade, está construindo apenas um tipo de situação muito frágil que a qualquer momento, quando não houver mais nenhum benefício prático nessa relação, essa relação irá se romper. E ao rompermos essas relações, a gente fica cada vez mais solitário na vida. E sozinho, nós produzimos muito pouco. Cada vez que nós nos encontramos sozinhos, com dificuldade de estabelecer relacionamentos, a gente vai perdendo a capacidade de ser mais produtivo, de ser mais útil e vamos perdendo um pouco da nossa humanidade. Então a inteligência emocional é hoje um fator muito importante. Eu acho que sempre foi, mas hoje, com cada vez mais exposição, ela vai diferenciando aqueles que vão prosperar na vida através dos seus bons relacionamentos e também vai diferenciar aqueles que vão ficando pelo meio do caminho ou muito bons tecnicamente, mas cada vez mais solitários,
menos, portanto com cada vez mais dificuldade de produzir coisas extraordinárias, ou vai a falta da inteligência emocional produzir cada vez mais pessoas doentes. Pessoas cada vez mais depressivas, pessoas cada vez mais solitárias, com tristezas profundas, o que também não é lá muito bom para nenhum tipo de produtividade e de bem-estar. Uma última história, eu fiquei pensando o quanto sermos inteligentes cognitivamente, tecnicamente, não vai nos sustentar muito tempo, porque imagina uma pessoa desprovida de capacidade cognitiva, uma pessoa que a gente pode dizer que seja efetivamente burro em algum assunto. Olha só, forte essa expressão, né? A pessoa ser burra em determinada questão. Mas vamos assumir que uma pessoa, seja ela quem for, não tem a capacidade de aprender determinado assunto. O burro nunca vai ser condenado por ser burro. Ele pode eventualmente não prosperar por ter dificuldade com algum assunto, mas ele não vai ser condenado por ser burro. Porque o burro, ou o indivíduo que não tem capacidade efetivamente de entender algum assunto, porque falta neurônio nele, falta capacidade cognitiva, ele não tem como mudar essa realidade. É impossível para ele mudar a realidade de que ele não tem essa capacidade. Ele não consegue, portanto, criar mais neurônios na cabeça dele. Agora, se o burro não vai ser condenado por ser burro, o bruto vai ser condenado por ser bruto, porque ele pode escolher não ser bruto. Outro dia na minha casa tinha alguns potes de cachorro, né? O pote da ração dos cachorros e da água, e ele estava ali numa passagem, numa porta que eventualmente a gente acessava, e eu achei que aquilo não era o lugar mais adequado. E acho que tecnicamente, cognitivamente, a minha compreensão estava excelente. Mas a forma como eu disse aquilo foi tão bruta. Porra! Será que ninguém percebe que aqui esse negócio atrapalha? Que eu feri as pessoas. Porque não haviam percebido. E não é porque, eventualmente, as pessoas da minha casa sejam burras, não são. Elas só não haviam percebido. Elas só não haviam capturado a possibilidade de colocar aquilo em outro lugar. Então, quando eu julgo que as pessoas fizeram aquilo por mal e eu firo elas com a minha atitude, eu estou sendo condenado, e com razão, por ter sido bruto. Eu machuquei as pessoas da minha casa emocionalmente e eu podia ter feito diferente. Agora, se eu tivesse dito para elas, pessoal, conseguem perceber aonde estão os potinhos e que eles estão, por exemplo, numa via de passagem? Vocês acham que a gente poderia encontrar um outro lugar melhor para eles? Se eles dissessem para mim, não, acho que não, para mim aí é o melhor lugar, aí talvez eu devesse assumir apenas que eles não tinham a capacidade de enxergar isso e dizer para eles, ok, pessoal, mas esse não é um lugar bom, então eu vou mudar de lugar, vou colocar ali, olha como ali tem uma outra localização que não atrapalha ninguém e tal, e apenas faria isso. Agora, brigar com as pessoas não faz o menor sentido, porque ou elas não têm a capacidade de enxergar, e aí não adianta brigar, ou se elas têm a capacidade de enxergar, não é gritando que eu vou disponibilizar elas à ação. Gritando, eu só vou acessar também o lado mais primitivo delas, eu vou acessar o coeficiente emocional da raiva, do medo, e aí a pessoa vai eliminar a possibilidade de pensar. Portanto, a inteligência emocional é fundamental para relacionamento, o relacionamento é fundamental para termos uma vida boa e produtiva, porque não conseguimos produzir nada extraordinário sozinhos, e quanto mais eu desenvolver a inteligência emocional, mais eu tenho a chance de prosperar nesse mundo cada vez mais conectado. Por fim, fica aqui algumas dicas de como desenvolver a inteligência emocional. Pratique esportes, tanto individuais quanto coletivos. Os esportes coletivos vão exigir que você se relacione com outras pessoas para poderem produzir juntos. Já os esportes individuais vão fazer com que você preste muita atenção em você, no que está acontecendo com você, ouvir o que o seu próprio corpo e mente está dizendo, se manter mais focado na sua condição emocional. Atue em projetos sociais, de qualquer natureza, especialmente aqueles com crianças. Não que com outras pessoas não funcione, mas é que a criança tem uma coisa muito interessante. Crianças são emoções puras, né? Você pode até tentar organizá-las, mas a vontade delas é de pular em cima de você, de brincar. Então, a criança vai exigir que você entre em contato com o espectro emocional desta relação e preste atenção em cada palavra que você diz, porque cada palavra vai impactá-la fortemente e ela não vai saber disfarçar, o que vai ser ótimo. Porque se você for muito duro com a palavra, você vai ver na cara daquela criança que você machucou ela. E se você acessar alguma coisa muito bacana com o seu comportamento que exista dentro dela, ela vai reagir também com uma linguagem corporal muito ampla e você vai ver que você mandou muito bem. Outra coisa importante para a inteligência emocional, boa alimentação, cuidado com a saúde física.
Quando o nosso corpo não está bem, ele afeta a nossa condição emocional. Quando a gente não está com uma capacidade de atuar bem fisicamente, a nossa cabeça se preocupa com isso e aí perde o foco em prestar atenção no impacto que a gente exerce no outro, mas também o impacto que o outro está exercendo na gente, fazer um bom filtro, um bom uso da inteligência emocional. Então alimente-se bem, faça um controle pleno da sua saúde física, faça meditação. Medite, seja por que metodologia, por que sistema de meditação você se sentir mais à vontade, mas medite. Busque um momento de concentração, de controle da sua respiração. Cuide da sua espiritualidade, cuide um pouco também da sua conexão com o divino. Se você é ateu, não se preocupe, tem muitos outros caminhos e mecanismos para cuidar da inteligência emocional. Mas se você tem alguma crença espiritual, pratique essa crença. Cuide da sua espiritualidade. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento da inteligência emocional. Até porque a inteligência emocional, no processo de exercício da empatia, vai pedir muito o movimento da generosidade. E todas as religiões do mundo, como diz o Edu Casarotto, falam em algum momento sobre a importância da generosidade. Então, praticar algum tipo de espiritualidade, por uma religião ou não, apenas pela sua conexão com o divino, vai ajudar muito no desenvolvimento da inteligência emocional. Por fim, faça algum tipo de trabalho terapêutico. Pode ser um processo de coaching, se você já tem algum objetivo e está com dificuldade de alcançá-lo, o processo de coaching vai te ajudar a estabelecer um foco maior, a ter um pouco mais de clareza do que está te atrapalhando, das suas crenças emocionais, suas crenças limitantes que podem estar sendo uma barreira para você atingir os seus objetivos. Busque algum tipo de terapia de autoconhecimento, pode ser uma terapia cognitiva, pode ser uma terapia comportamental, pode ser a psicanálise, mas dedique algum tempo para você conversar de maneira organizada com uma outra pessoa e elaborar o que está acontecendo dentro de você, como é que as suas emoções estão borbulhando aí dentro. Ou seja, cuide um pouquinho de você para que você possa cuidar bem da sua relação com o outro. E é a inteligência emocional que vai ser a grande ferramenta para você estar bem com você a partir de todas essas emoções que borbulham dentro do ser humano, né, e de ser humano, mas também tudo aquilo que muitas vezes vai ferver ou vai ficar às vezes meio xoxo na relação com os outros. Mas relação essa e relações essas que são fundamentais para a gente ter uma vida saudável e uma vida plenamente produtiva. Obrigado. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!